O Abril Vermelho do Movimento Sem Terra começou com ordem de reintegração de posse e protesto na Bahia. Uma propriedade no município de Itabela, no extremo sul do estado, estava ocupada desde o dia 3 de fevereiro e foi liberada nesta terça-feira pela Polícia Militar. Confira mais informações com a repórter Carla Letícia. A Justiça da Bahia determinou nesta terça-feira a reintegração de posse da área ocupada pelo Movimento Sem Terra há 2 meses em Itabela, a 670 quilômetros da capital Salvador. A ordem de despejo foi cumprida pela Polícia Militar, que foi até o local, mas encontrou resistência dos integrantes do movimento, como mostram as imagens divulgadas pelo próprio grupo nas redes sociais. Cerca de 80 integrantes do MST chegaram a interditar a BR-101, o que prejudicou o trânsito na região. A pista foi desocupada pouco depois pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o MST, 530 famílias cultivavam grãos, hortaliças e outros alimentos na propriedade, que, segundo eles, estava improdutiva e não cumpria função social. O grupo repudiou a ação de despejo e reivindica ao Estado, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, uma ação discriminatória do latifúndio e desapropriação para fins de reforma agrária. Nós entramos em contato com a direção estadual do MST nesta quarta-feira, que informou que a área de 800 hectares continua ocupada e que não houve a liberação. Este ano, o MST invadiu 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano, nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, também no sul da Bahia. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, 9 cidades registraram ocupações do movimento só em 2023. E a entidade tem buscado forças, junto aos produtores e prefeitos dos municípios, para evitar novas invasões pelo Estado. E o Canal Rural entrou em contato com o governo da Bahia, para solicitar um posicionamento sobre a situação em Itabela e também sobre as invasões que acontecem pelo estado. A assessoria de comunicação informou que o governador Jerônimo Rodrigues está em viagem à China e que um posicionamento sobre o assunto vai ser enviado em breve. E este é um assunto que está preocupando muitos produtores rurais que estão ficando inseguros. E claro, para comentar sobre isso, que é uma situação bastante polêmica, eu vou conversar agora com o nosso comentarista Miguel Daúde e com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. E boa tarde também, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado a vocês pelo espaço. Prazer estar aqui, conversar com vocês aí no estúdio, com o Daúde e com todos que acompanham o canal. Eu vou pedir aqui a liberdade para conversar com o Lupion, começar por ele, porque é inegável o fato que parece que o movimento de invasões, ele ganhou força na nova gestão do presidente Lula. Você mesmo, Lupion, já falou em uma entrevista, uma outra, que a gente está vivendo uma onda de invasões que não acontecia há mais de 15 anos. O que você acha que o governo precisa fazer para evitar que novas invasões à propriedade privada aconteçam, Lupion? Vamos lá, primeiro deixar muito claro que os invasores são aliados desse governo, Estavam na campanha eleitoral claramente apoiando o candidato à época, Lula, hoje presidente da República, tem dirigentes do MST nomeados em 3 ministérios, eles têm cargos importantes na República e é óbvio que cabe ao governo conseguir contê-los e mostrar que em pleno 2023 é inaceitável nós termos uma onda de invasão de terra. Um movimento organizado, um movimento que não preza por reforma agrária, o interesse deles é única e exclusivamente o discurso político. A própria nota do MST ontem deixa isso extremamente claro, dizendo que a onda de invasões vai depender da resposta do governo, ou seja, eles querem espaço, eles querem comandar, eles querem ocupar o Estado brasileiro, e é isso que a gente não pode deixar. A lei é muito clara, a Constituição é muito clara quanto ao direito de propriedade, e invasão de propriedade privada produtiva é crime, e a gente não pode aceitar isso pacificamente, nem passivamente. Nós precisamos reagir. O Congresso tem feito a sua parte através da nossa bancada. Nós apresentamos os projetos de lei necessários, um grande pacotão anti-invasão, deixar a pena de esbulho possessório mais severa, facilitar a reintegração de posse. Veja, na Bahia mesmo teve essa reintegração ontem, hoje, aliás, mas durante muito tempo
uma briga constante com o governador e sempre uma resistência enorme para que houvesse reintegração de posse, ou seja, a possibilidade do judiciário decretar as reintegrações e a polícia militar poder cumprir, independente da questão política e ideológica do governador, mandante no momento. Também a questão de terrorismo para aqueles crimes violentos e aquela possibilidade da invasão de terras com violência para os proprietários. E é óbvio que a questão toda que está girando em torno da CPI das invasões, que já está com as assinaturas coletadas, aguardando o presidente Arthur Lira definir a data em que ela será instalada, para que a gente possa descobrir não o que faz o MST, que isso a gente já sabe. O que a gente quer saber é quem está bancando a conta. Quem está pagando a conta dessas invasões, quem ordenou essa onda de ataques e de invasões, da onde que está vindo a organização disso, e deixar extremamente claro que nós somos favoráveis a uma reforma agrária que dê terra para quem tem vocação, para quem quer trabalhar pela terra e não quem quer só fazer movimento político de baderna no país. Tá certo, Daúde, a gente já até comentou sobre isso aqui, né, no Mercado e Companhia, né, que se manifestar é válido, mas quais são os limites dessas manifestações, como o Pedro está colocando? E se há uma organização realmente por trás desse movimento, o que você acha, Daúde? Não tenho dúvida, Priscila, que tem uma organização, e, na minha opinião, é uma organização criminosa, porque você vê o MST, você não tem como identificá-lo, ele não tem identificação legal. Ele usa esses trabalhadores, muitos desempregados, tem até muitos funcionários públicos ali no meio dessas invasões, como massa de manobra para atingir objetivos, né? E, nesse momento, eu acho que, apesar desses invasores, do próprio MST estar aliado ao governo, o governo tem que ter consciência, o presidente Lula, que o Brasil não tem outra saída a não ser pela agropecuária, né? Se permitir isso, o senhor coloca uma espada na cabeça do produtor, que vai ficar receoso em investir e atender a demanda que nós vamos ter pela frente. Já chega, nós temos que ver o que nós vimos no início do programa, as estradas totalmente sucateadas, né? Então, eu acho, Priscila, objetivamente, que é uma organização criminosa, porque você não tem como identificá-la, que usa essa população como massa de manobra para causar transtornos políticos à população e, principalmente, ao agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. E, Lupion, só para a gente esclarecer também uma coisa, que a FPA, como você disse, né, é a maior frente do Congresso Nacional, a gente sabe, com 340 parlamentares, mas, no entanto, a CPI do MST, ela teve apenas 157 votos, né, que é o mínimo necessário para implantar essa CPI. O que você explicaria essa baixa adesão e por que está demorando tanto para começar, Lupion? Bom, vamos lá. Primeiro, esclarecer. As 157 são o mínimo necessário para que a gente possa pedir a instalação. É diferente do momento em que você coloca a assinatura num requerimento de instalação de CPI e depois que dá entrada nesse requerimento, poder assinar esse requerimento já protocolado. O regimento interno prevê que você pode assinar como apoiador antes da apresentação desse requerimento, mas depois, para poder assinar, quando ele já está na mesa, precisa requerer a mesa, a inclusão de assinatura, fazer um ofício específico de cada gabinete e tal. Então, não é uma questão de baixa adesão. É uma questão que nós entendemos por bem, por estratégia, que no dia exato que nós tivemos, foi no primeiro dia de coleta de assinaturas, no dia que nós tivemos exatamente o número necessário, nós anunciamos o número necessário de assinaturas e protocolamos o documento. Então, não é uma questão de número de quantos assinaram ou não, ou baixa adesão, é que foi uma estratégia de protocolar efetivamente no primeiro dia já em que nós atingimos o número mínimo necessário. Perfeito. E agora quem quer assinar tem que fazer um requerimento para a mesa, é tudo mais complicado. Mas o regimento prevê que podem ser instaladas 5 CPIs simultaneamente na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem mais de 10 pedidos de CPI lá, alguns com assinaturas, outros não. Ele vai tomar essa decisão de assinar. Eu tenho conversado muito com ele sobre isso, não só eu, como o deputado Ricardo Salles, o deputado Kim Kataguiri, o deputado Zucco, que foram os autores aí desse requerimento, inclusive concentramos tudo
no requerimento do deputado Zucco, lá do Rio Grande do Sul, para que o presidente instale a nossa comissão para que a gente possa começar essas investigações. Ele não vai fazer uma comissão por vez. Eu imagino que ele vai fazer as 5 de uma vez só, vai tomar essa decisão logo logo. Agora ele vai para a China junto com o presidente, pelo que me parece, na semana que vem, para daí a gente voltar a carga nessa discussão. Agora, cada evento como esse de Pernambuco ontem, hoje, cada invasão que o MST faz e cada erro que o movimento comete, para nós é mais um argumento, ou seja, só estão nos dando mais munição. E tem aquela máxima, se o teu adversário está errando, não o alerte, né? Então deixe eles fazendo as bobagens que eles estão fazendo e nós vamos fazer a nossa parte no Congresso. Tá certo, Lupion, obrigada aí pelos esclarecimentos. Então, é uma questão de muitos protocolos que precisam ser cumpridos, né? Mas que estão em andamento. Daúde, eu queria abrir o espaço para você fazer uma pergunta aqui para o Lupion. Fique à vontade. Deputado, a legislação que está sendo gestada para ser mais o Estado, né, ter mais rigor com essas invasões, ela vai funcionar? Porque a gente sabe que invadir terras é ilegal, é totalmente ilegal. A gente vê aí estados que têm terras invadidas por índios, pelo MST, que não tem o cumprimento da desocupação por parte dos governos, não é executado. Então, mais uma legislação. Por exemplo, essa invasão é totalmente criminosa. E o que foi feito? Nada. Então, o senhor não acha que nós deveríamos cobrar, né, o governo, o sistema judicial, de que isso é um crime, fazer o que eles estão fazendo, porque senão, se deixar, eles vão avançar e aí você não controla mais. Bom, vamos lá, Davi. É exatamente o motivo de apresentar uma legislação, uma alteração legislativa, é justamente por entender que essas invasões e esse número de integrantes dessas invasões, as pessoas que participam do movimento, da massa de manobra, é pela certeza da impunidade. Ele sabe que ele vai lá, vai invadir, depois se houver reintegração de posse, não vai acontecer nada. Então, a certeza da impunidade facilita muito o trabalho desse povo. Por quê? Porque hoje a legislação, por exemplo, de esbulho possessório prevê 3 meses de detenção e multa. Ninguém no Brasil é preso por 3 meses, não existe regime fechado por 3 meses, isso não acontece. Na audiência de custódia lá, o cara já é liberado, não tem, isso não ocorre. O que a gente precisa fazer? Deixar a legislação clara e mais severa, fazer com que essas pessoas sejam punidas. Você vê aquele bandidão, o Zé Rainha, ele não foi preso porque invadiu propriedade, porque comandou invasões, ele foi preso por achaque, foi preso por chantagem, foi preso por estar achacando os proprietários ali na região. Então, não é uma questão da invasão. Infelizmente, a personalidade jurídica do MST não existe. Existem outros movimentos que estão surgindo por aí, querendo se organizar, mas o próprio MST, que é o maior deles, não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, não tem onde ser processado, nem como ser processado, tem que ir atrás dos integrantes. Uma das propostas que nós fizemos de legislação, por exemplo, é que quem comprovadamente participa de uma invasão de propriedade produtiva deixa obrigatoriamente, instantaneamente, de participar como beneficiário de qualquer programa social, ou seja, corta no bolso, tira o cara do Bolsa Família, tira o cara da assistência social. Essas coisas que a gente tem que fazer, que são paliativas, mas que vão desmotivando, aliás, essas pessoas a participarem de movimentos como esse. É o que nós podemos fazer. Infelizmente, o nosso judiciário também está eivado de ideologia, né? Existem muitos promotores e juízes que tendem a ter uma tendência ideológica mais à esquerda, mais favorável a esses movimentos, e que a gente precisa lidar com isso também, ou seja, fazer com que a legislação seja mais severa é talvez o primeiro passo para ter a certeza de que há punição em casos como esse. Lupion, quero agradecer muito a sua prontidão aqui em atender nossa equipe, tá? Para essa entrevista. Obrigada mesmo pela equipe, pela nossa audiência. E também ao Miguel Daúde, aí, meu parceiro de todos os dias, para me ajudar a repercutir esse assunto que é tão importante para o agronegócio e que a gente está aqui tentando fazer um serviço para o nosso produtor rural que está inseguro ali no campo com essas invasões. Obrigada aqui aos dois e uma boa tarde.